Fala, rapaziada do canal, aqui quem fala é Ângelo Andrade. Venho aqui mais uma vez trazer as melhores dicas do dia, hoje dia 5 de fevereiro. Espero que você goste, espero que você curta. As nossas duas festas principais bateram ontem, além dos outros jogos, acertamos a maioria. Então, muita gente ganhou. Obrigado a todos pelas palavras de carinho, de agradecimento. Quem agradece sou eu. Continue assistindo nossos vídeos. Curta, compartilhe, se inscreva, comente, interaja. Nosso grupo no WhatsApp tá aí na descrição, então vem com Toys que é sucesso. Solta a vinheta, papá. Rapaziada, o primeiro jogo que analisamos foi Huddersfield contra o Leeds United pela segunda divisão da Inglaterra. Um campeonato que eu gosto muito, costumo acertar bastante, inclusive. É o campeonato que eu venho batendo praticamente 85% ou 90% de acerto. O Leeds marcou, o visitante, Leeds United marcou nos últimos 9 jogos, né, seguidamente, consecutivo. E o Huddersfield em 12 dos seus últimos 13. Então são equipes que costumam marcar gols, são equipes ofensivas realmente, são equipes que o setor ofensivo chama bastante atenção, né? O Huddersfield só não marcou em casa em 7% dos jogos, ou seja, é um time que em casa costuma fazer muitos gols. Pegou o Brighton no meio de semana, acertamos aqui, ambos marcam pagando 2,20. Pegou o Brighton, que era a melhor defesa do campeonato, ainda é, meteu 3, só isso. Eles tomaram também, além de não marcar em 7%, eles tomaram em 79% dos seus jogos em casa. Então é uma equipe também que sofre gols, a defesa em alguns momentos deixa a desejar. E o Leeds tomou em 79% também dos seus jogos fora de casa. Então é uma equipe também que costuma levar gols e costuma marcar. Então, vocês sabem, né? Bota na balança, o que é que dá isso? Ambos marcam. Pagando 2,9, eu quis trazer como principal palpite porque tá pagando muito alto. E assim como os outros que acertamos, esse é um dos que temos fé de que vai bater, tá? Então pode meter que é sucesso. O outro jogo que analisamos foi Sevilla e Villarreal. Villarreal não vem bem, vendeu até Pato recentemente por 20 milhões de euros, após ter comprado por 3 pelo Corinthians. Não que Pato vai fazer a diferença, ele jogava bem, vinha bem, mas não era um jogador imprescindível como é Mariano, como é Soriano pro Villarreal, né? O Sevilla vem bem, Sampaoli vem fazer uma temporada magnífica, eu diria quase perfeita, só não é perfeita porque está na liderança e ocorreram alguns tropeços, mas fora isso, nos últimos anos é o Sevilla mais vistoso. O Sevilla venceu 8 dos últimos 9 jogos no Pizjuán, que é a sua casa, né? O Sevilla ganhou quase todos, né? O Sevilla venceu 8 dos últimos 9 jogos do Pizjuán, que é a sua casa, é o estádio onde ele manda os jogos. E venceu 89% dos jogos. Então, só empatou, perdeu em 11% deles na porcentagem geral. O Villarreal venceu apenas 22% dos seus jogos fora de casa. É uma equipe que não costuma se impor jogando em outros domínios. E os últimos 7 jogos ele venceu apenas 1 fora de casa. Então é uma equipe que não costuma agredir. E pegando a equipe de cima da tabela, que vem bem consistente, é um jogo que provavelmente o Villarreal não deve conseguir muita coisa. Em casa, nos últimos 10 jogos contra o Villarreal, o Sevilla ganhou em 8 oportunidades. Isso porque não era o time que é hoje. Muito mais consistente, com um poder ofensivo fantástico. Então, esse é o prognóstico pro jogo. Sevilla seco, tá? Pode meter que é sucesso. No Campeonato Espanhol, continuamos nele alguns palpites extras. Vamos lá. Sporting Gijón e Alavés, menos 2,5. Real Sociedad e Osasuna lá no País Basco. Real Sociedad seco. É um time que em casa é muito forte e o Osasuna não deve segurar muito bem, não deve segurar a Sociedad não. Primeira divisão belga, Bruges Charleroi, Bruges seco. Bundesliga, Eintracht Frankfurt contra o Damastar, Frankfurt seco. Série A italiana, primeira divisão da Itália, Milan e Sampdoria, Milan seco. Pescara e Lazio, Lazio seco. Palermo e Crotone, menos 2,5. Tem um clássico entre Inter e Juventus, mas eu prefiro correr de clássico em alguns momentos, porque acho que não é o ideal. Então tem muito jogo, podemos correr desse jogo, é uma dica que eu lhe dou, inclusive. Na Eredivisie, Holanda, primeira divisão da Holanda, o Roda recebe o Ajax seco, brigando pela liderança no campeonato. Bundesliga 2, segunda divisão da Alemanha, Braunschweig vai contra o São Paulo.
Braunschweig seco. É o primeiro com um time que está bem abaixo. O Braunschweig em casa é muito bom, então deve vencer. A Ligue 1 da França, Nantes contra o Nancy. Menos 2,5 é o palpite para esse jogo. Agora no Brasil, Campeonato Carioca, Português e Fluminense. Fluminense vai completo. Abel quer poupar na semana que vem, então ele quer garantir a classificação que pode ser já consolidada nessa rodada. Então ele quer vencer, vai com o time completo. Eu já me informei com alguns informantes lá do Rio. Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Tricordiano, Cruzeiro seco, lá no Mineirão. Copa do Nordeste, Botafogo e Vitória, Vitória com empate. Campeonato Paulista, Palmeiras e Botafogo, Palmeiras seco, Ponte Preta e Ferroviária, Ponte Preta com empate. Se quiser arriscar um pouco mais, Ponte Preta seco, mas optamos pela segurança. Tá? Esse foi o palpite de hoje, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de nos ajudar. Estamos acertando muito, mesmo numa semana de zebras. Claro que não acertamos todos, porque damos muitos palpites, todos minuciosamente estudados, mas é claro que o futebol é o esporte mais imprevisível do mundo. Um lance pode mudar tudo, como por exemplo foi hoje o caso do Wolverhampton. Botamos com empate, iríamos acertar, mas ele tomou gol para um time horrível, o Burton, time péssimo, tomou gol aos 93 no último lance do jogo. Então o futebol pode mudar tudo a qualquer momento. Então eu espero que vocês entendam isso, que em alguns momentos não bate alguns palpites, porque infelizmente não é o que é para acontecer, mas eles todos são minuciosamente estudados, tanto que o aproveitamento nosso é muito maior acerto do que erro, tá? Então muito obrigado, tamo junto, até a próxima. Tais.